Que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, deputada da UNITA, denomina Vitangolu, desmonta a narrativa do governo de João Lourenço, humilha os deputados do MPLA no parlamento e questiona aos angolanos. Durante os 8 anos de mandato de João Lourenço, os angolanos vivem melhor ou pior? Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, meu amigo. Sou família! Já inscrevam-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa like, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial, siga nossas redes sociais que é de extrema importância, criem vossas opiniões que isso ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos estes ladrões que andam a roubar o dinheiro público, os autoritários do MPLA. E o Eri é basicamente isso. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o que importa. Sim, família, em mais uma plenária no Parlamento angolano, onde se está a votar basicamente a lei para punir Higino Carneiro, General Numa e o General Paca. Nas suas falas de introdução, a deputada da UNITA simplesmente denomina Vitangolo, mano, e ao que fez é tristeza para o MPLA. Eu vou deixar aqui para vocês poderem ouvir e em seguida vou colocar aqui também as declarações do grupo parlamentar do MPLA. Vamos lá ouvir aqui, por favor. Gostaríamos de manifestar o nosso repúdio sobre o cenário que a África enfrenta, sobretudo no que respeita aos processos eleitorais que certos ditadores africanos, com ânsia de manterem-se no poder, gerem processos eleitorais não transparentes e, sobretudo, num ambiente de medo, de perseguição dos seus opositores e, sobretudo, e ainda mais, sobre o olhar impávido, sereno e cúmplice da União Africana e do seu presidente. E tudo acontece porque as lideranças africanas não olham para o seu povo, estão a transformar a África de berço da humanidade para um beco sem saída. Agora sim, senhor presidente, em nome do grupo parlamentar, gostaríamos de dar voz às legítimas preocupações dos angolanos, que acompanham com crescente inquietação a evolução da situação econômica, social e política do nosso país nos últimos meses, dia após dia. Decorridos 3 meses desde a sessão da abertura do 4º ano parlamentar da 5ª legislatura da Assembleia Nacional e 22 dias depois do início do ano de 2026, o momento é de nos interrogarmos: que país temos? Como temos andado? Como estamos no 4º ano do 2º e último mandato do Presidente da República? Estamos melhor ou pior do que há 8 anos, quando o Presidente da República tomou posse no seu primeiro mandato? Senhor Presidente, nos últimos meses assistimos a um aumento contínuo do custo de vida, uma taxa de inflação persistente, alta, que corrói salários já baixos e destruiu a classe média, uma cesta básica cada vez mais inacessível para a maioria das famílias. O salário mínimo nacional, além de baixo, continua setorizado, institucionalizando desigualdades profundas e condenando milhões de trabalhadores à sobrevivência, quando o que postula a nossa Constituição é o respeito pela dignidade humana. Angola vive um ambiente de degradação das instituições e empobrecimento das pessoas, das famílias e das empresas. O país ficou 82% mais pobre em 8 anos, uma média de 10,1% ao ano, de acordo com os dados da World Poverty Clock. Este índice passou de 13,9 milhões em 2017 para 18 milhões em 2021, um crescimento de 7,4% em 4 anos. Estima-se que o país venha a atingir, em 2030, a cifra de 20 milhões de angolanos
abaixo da linha da pobreza. Não é por acaso que os contentores de lixo tornaram-se em zonas de garimpos para muitos cidadãos em busca do pão de cada dia. No final do ano passado, 2 adolescentes morreram esmagados dentro de um carro de recolha de lixo na tentativa de buscar algo para comer. Não importa como foi eleito, o papel de um presidente da República não é aumentar a pobreza. Repito, não importa como foi eleito, o papel de um presidente não é aumentar a pobreza para o seu povo. O setor da educação, a questão é preocupante. Dados do Simprof sobre a educação nos últimos 20 anos apresentam o seguinte cenário: 60% das escolas públicas não têm água e corrente elétrica. As que têm, apenas 15% têm de forma regular. 87% das escolas públicas não possuem bibliotecas funcionais. 90% das escolas públicas não possuem laboratórios funcionais. 90,8% dos atuais professores não querem continuar a ser professores por razões de baixos salários, falta de condições no trabalho e desvalorização social. O déficit de professores no setor é de 87.523 professores. O déficit de sala de aulas é estimado em mais de 152 mil salas. A necessidade de carteiras para as salas de aulas existentes é de 1.500.000 carteiras. No setor da saúde, as famílias estão preocupadas com a baixa oferta dos serviços de saúde primária. Não há nenhuma correlação positiva entre os grandes hospitais de nível terciário, agora inaugurados, com a redução da maior causa da morte no país, a malária. Esta combate-se com ações de prevenção, hospitais de nível primário, centros médicos e saneamento básico. O relatório mundial sobre a malária de 2025 revelou que no ano passado 7 milhões de angolanos foram diagnosticados com malária. Destes, 11 mil morreram, uma média de 30 pessoas por dia. Senhor Presidente, é obra, mas uma obra do mal. Há retrocessos do Estado Democrático de Direito em Angola. A crise que Angola enfrenta não é apenas uma crise social, é também uma crise política. Assistimos à asfixia democrática da democracia plural, plena e liberal. Assistimos, sobretudo, e constatamos a concentração de poderes de forma excessiva no titular do poder executivo, que quer manter o poder a todo custo, perseguindo adversários políticos, prendendo ativistas sociais e, sobretudo, usando os órgãos de segurança e defesa a seu favor. Neste período, o executivo angolano mostrou claramente que não concorda com a realização de manifestações. Catalogou todos os que se manifestaram e pretenderam manifestar-se como sendo vândalos e arruaceiros, mesmo para temas de relevância e sensibilidade de abrangência social, como é o caso da violação sexual, excepto se forem convocadas pelo partido no poder. As cadeias estão cheias de jovens, a população prisional é extremamente jovem. O medo está cada vez mais a sufocar o debate democrático. A sociedade civil, com destaque para as igrejas, pilares essenciais da coesão social, enfrentam instrumentalização e silenciamento. Sobre o conjunto de leis em discussão e por votar, Senhor Presidente, o Grupo Parlamentar da UNITA reconhece que a existência de um quadro legal para o funcionamento das ONGs pode, em abstrato, contribuir para a transparência, a boa governação associativa e a responsabilização institucional. Contudo, no contexto angolano, esta lei encerra riscos de
limitação da liberdade de associação, instrumentalização política da sociedade civil, encerramento ou suspensão arbitrária de ONGs críticas ao poder. Por isso, alertamos que qualquer tentativa de transformar a lei num mecanismo de controle e silenciamento ou domesticação da sociedade civil constitui uma violação grave da Constituição e retrocesso democrático. Relativamente às propostas de lei da disciplina e carreiras militares, entendemos que as Forças Armadas angolanas e esse diploma é sensível. Esses diplomas são sensíveis, porque afetam diretamente a vida e a dignidade e o futuro de milhares de militares que servem e serviram Angola com disciplina, sacrifício e lealdade. E queremos alertar para certos riscos, mas sérios riscos, e sobretudo, quem sabe, propor mesmo a devolução destes dois diplomas, porque, tal como ambas se apresentam, ameaçam direitos adquiridos, alteram as regras da progressão e não há salvaguardas claras, ferem a segurança jurídica e, sobretudo, traem a confiança de quem serviu o país durante muitos anos. A proposta sobre estas decisões e esses riscos, nós pensamos que isto pode criar partidarização das Forças Armadas angolanas, como já acontece agora, e, sobretudo, nós entendemos que a proposta ignora a dimensão social das carreiras militares. Para nós, defendemos uma lei que fortaleça as FA sem retirar direitos, que discipline sem humilhar e que organize sem partidarizar. Sobre a disseminação de falsas notícias e cibersegurança, os angolanos conhecem e sabem sobre os gabinetes de ação psicológica, sobre a umbrella da segurança do Estado, que criam falsos perfis para produzir e disseminar conteúdos tendentes a assassinar o caráter de adversários políticos, ativistas e jornalistas, reforçados por campanhas na imprensa pública em painéis de debates sem contraditório, que servem de ampliadores destes conteúdos. Estes, sim, merecem um tratamento adequado e a devida responsabilização civil e criminal nos marcos da Constituição. Senhor Presidente, o Grupo Parlamentar da UNITA reafirma aqui em bom tom que Angola tem alternativa credível. O que Angola precisa é de uma nova liderança que defenda uma economia ao serviço das pessoas, com revisão urgente do salário mínimo nacional digno e apoio real à produção nacional. Um combate estrutural à pobreza, com políticas sociais transparentes e eficazes. Investimento sério e prioritário na educação e na saúde. Uma verdadeira reforma política e institucional. Um fortalecimento do Parlamento, independência da Justiça e respeito pleno pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Acreditamos numa Angola onde o Estado serve o cidadão e não o contrário. O povo angolano espera deste Parlamento mais do que discurso. Espera coragem, verdade e compromisso. O Grupo Parlamentar da UNITA continuará a cumprir o seu papel com responsabilidade, firmeza, lealdade ao povo e à Constituição. Deus abençoe Angola e os angolanos. Obrigada pela atenção dispensada. Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado. Para a sua declaração política, convido agora o Sr. Deputado Joaquim Carlos dos Reis Júnior, Presidente do Grupo Parlamentar do MPLA.
Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo, caros compatriotas, povo angolano. Permitam-me dirigir a todos e a cada um de vós uma saudação especial, formulando votos de um ano novo pleno de saúde, estabilidade, prosperidade, desejado a todos sucesso no cumprimento da missão que a nação nos confiou. Senhor Presidente, neste início de ano e a um mês da sua partida, o Grupo Parlamentar do MPLA curva-se, mais uma vez, perante a memória do Presidente da Assembleia Nacional, do antigo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, carinhosamente em vida chamado de Nandó. Angola honra uma figura maior da sua história política, um homem de Estado, cuja autoridade nascia do equilíbrio, cuja firmeza se aliava à serenidade e cuja presença, mesmo nos momentos de maior tensão, devolvia dignidade, humanidade e, não raras vezes, sentido de humor ao debate político. Nandó partiu, mas deixou-nos um legado de compromisso patriótico e de humanismo profundo. É de humanismo que falamos quando advogamos a proteção dos menores como uma responsabilidade absoluta do Estado e um compromisso inegociável da nossa sociedade. É à luz dessa responsabilidade que, num momento de profunda indignação, nesta casa e perante este hemiciclo, erguemos a nossa voz em veemente repúdio pelo crime de abuso sexual praticado contra a menor Belma e apelamos para que se faça justiça, com o rigor da lei, responsabilizando-se os autores de tão repugnante crime. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados, o Parlamento é o órgão representativo de maior relevância política ou institucional numa democracia. É nesta casa que se exprime a vontade soberana do povo angolano. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, na sua última mensagem sobre o Estado da Nação, reafirmou a disponibilidade e o compromisso para avançar com a institucionalização das autarquias num quadro de responsabilidade e realismo. O Grupo Parlamentar do MPLA reafirma de forma inequívoca o seu engajamento e apoio ao debate parlamentar em torno do pacote legislativo autárquico, no respeito pela convergência política, pelo diálogo institucional e pelo elevado sentido de Estado que deve nortear os trabalhos desta Casa. O aprofundamento da nossa democracia assenta na melhoria contínua da qualidade da produção legislativa, pois é nas leis que reside o pilar da governação, da transparência e da eficácia da administração pública, bases de um Estado democrático justo ao serviço do cidadão. É por esta razão que nos encontramos hoje reunidos nesta sessão para debater e votar, entre vários diplomas, um de particular relevância para a integridade, a segurança e a soberania nacional. Refiro-me à proposta de lei que altera a Lei nº 22/21, de 18 de outubro, Lei do Passaporte Angolano e do Regime de Saída e Entrada de Cidadãos Nacionais. Com essa lei, será possível introduzir o passaporte eletrônico angolano, com dados biométricos dos cidadãos. Este novo instrumento vai permitir reforçar a segurança e a fiabilidade do processo de identificação dos cidadãos, reduzindo de forma substancial os riscos de falsificação, fraude e usurpação de identidade. Ao aliar-se com os padrões internacionais, Angola reforça a credibilidade do seu documento de viagem, facilita a mobilidade dos cidadãos no espaço internacional e assegura maior integração com os sistemas de controle migratório de outros Estados. Portanto, o passaporte eletrônico não constitui apenas uma inovação tecnológica, mas representa, acima de tudo, uma decisão estratégica que consolida a modernização da administração pública, fortalece o reforço da soberania e de segurança do Estado e projeta Angola como um Estado comprometido com as melhores práticas internacionais de segurança e proteção dos seus cidadãos. Caros compatriotas, num contexto internacional marcado por choques sucessivos causados por tensões geopolíticas, fragmentação das cadeias de valor, volatilidade dos preços e incerteza dos mercados financeiros, as economias emergentes enfrentam riscos acrescidos na execução dos seus orçamentos e na implementação das políticas públicas. Países com uma economia aberta e dependente do mercado externo, como Angola, sentem com maior intensidade estes impactos, o que exige disciplina macroeconômica, escolhas orçamentais responsáveis e políticas que conciliem estabilidade com proteção social. É neste quadro de desafios globais que a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, na sua visita a Angola, felicitou o executivo angolano pelo êxito das reformas econômicas iniciadas em 2017, afirmando que Angola virou a página do crescimento econômico negativo para o crescimento econômico positivo. A representante do Fundo Monetário Internacional sublinhou ainda a importância das reformas estruturais para o reforço do setor privado, a disciplina orçamental e o uso eficiente dos recursos públicos. Tais reformas de ajustamento econômico deverão ser conjugadas com a proteção dos cidadãos mais vulneráveis e dos jovens, que são o maior ativo do país e o garante do nosso futuro. É neste contexto que o Orçamento Geral do Estado para 2026 entrou em vigor. Mais do que um instrumento financeiro, ele é um compromisso público com a estabilidade macroeconômica, com o crescimento produtivo e, sobretudo, com a proteção das famílias. É importante que cada kwanza sirva objetivos estratégicos, estabilidade, credibilidade e confiança. Não para satisfazer indicadores, mas para transformar vidas. Não para cumprir formalidades, mas para assegurar o futuro de cada angolano. Este é o apelo que dirigimos a todos os responsáveis pela implementação das políticas públicas. Fazer da execução orçamental um instrumento de justiça social, de esperança e de prosperidade deve ser um compromisso de cada um. Senhores deputados, povo angolano, em Angola, ninguém está acima da Constituição nem da lei. Como tal, o exercício do poder político também decorre dentro dos limites da Constituição e da lei e nunca mais destas. Por isso, subimos hoje a esta tribuna
para repudiar as afirmações públicas recentes que visam o MPLA e o seu presidente sobre a hipótese de um terceiro mandato por via do contorno dos limites estabelecidos pela Constituição e pela lei. Consideramos tais acusações graves e difamatórias. A verdade exige que os seus proponentes apresentem provas do que afirmam, pois, onde não há factos, não existem circunstâncias, apenas insinuações. O país não se dirige com suposições e boatos, dirige-se e governa-se com leis, instituições e responsabilidade. Rejeitamos também veementemente a tese de que Angola vive um clima de silenciamento, pois confundir discordância política com censura é desconhecer o real funcionamento da democracia parlamentar. Não há silenciamento quando existe pluralidade democrática e o Parlamento desempenha plenamente as suas funções representativa, legislativa e de fiscalização do Poder Executivo. E é o palco permanente do debate e da oposição política. Não há silenciamento quando convivemos com uma imprensa plural e eleições periódicas. Confundir discordância política com censura é um ato de pura demagogia e irresponsabilidade. Povo angolano. A Cimeira União Africana-União Europeia, realizada em Luanda nos dias 24 e 25 de novembro de 2025, foi um momento de afirmação da liderança africana e do papel estratégico de Angola no Concerto das Nações. Angola acolheu com dignidade, elevação e postura de Estado um encontro decisivo para o futuro de África e para a redefinição da relação entre dois continentes que partilham uma história longa e complexa. Sob a co-presidência de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente em exercício da União Africana, e de Sua Excelência António Costa, presidente do Conselho Europeu, este encontro projetou o continente africano como um ator central da diplomacia global e reforçou as bases de uma parceria renovada entre a África e a Europa. A cimeira realizou-se em Angola por mérito do nosso país e pela clarividência da governação do presidente João Lourenço. É essa clarividência que alguns fingem não ver, mesmo quando os resultados estão à sua frente, mesmo quando as obras dela resultantes modificam todos os dias a imagem das cidades, das vilas, dos campos e mudam a vida dos cidadãos. Os maldizentes não querem ver, não vejam, mas o povo vê e sente. O discurso mentiroso perde sustentação. O povo vê e sente porque o país cresce, as oportunidades aumentam e a esperança renasce. Essas obras não se erguem apenas com massa e tijolos, mas sobretudo com audácia. Audácia de decidir, audácia de acreditar que é possível fazer mais e melhor, mesmo em contextos difíceis. Audácia de colocar o interesse público acima da conveniência. Audácia de pensar no amanhã enquanto se age no presente. A máxima, segundo a qual a audácia, quando guiada pelo sentido de Estado, transforma desafios em oportunidades, encontra concretização em Angola. Senhor Presidente, gostaríamos aqui e agora de exprimir o apoio integral do Grupo Parlamentar do MPLA às medidas adotadas pelo Executivo relativas à atividade do comércio de material ferroso. É uma decisão de Estado, firme e necessária, perante os sucessivos atos de vandalismo que têm atingido infraestruturas públicas vitais da energia, dos transportes e das comunicações. Ao cortar pela raiz o circuito que alimenta a receptação e a comercialização do material de origem ilícita, o Estado faz o que deve. Retira o incentivo ao crime, protege o interesse coletivo e afirma a sua autoridade. O Grupo Parlamentar do MPLA condena tais atos que prejudicam a vida do coletivo e apela a todos os angolanos para que se abstenham de qualquer envolvimento em atos de vandalismo contra bens públicos e para que pautem a sua conduta pelo respeito às leis e às orientações legítimas do Estado. Vandalizar o que é de todos é lesar o próprio povo. É comprometer recursos que devem servir à educação, à saúde, à proteção social e ao desenvolvimento do país. Povo angolano, o Grupo Parlamentar do MPLA congratula-se com a visita anunciada de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, a Angola, cujas condições organizativas para a sua recepção estão sob a égide de uma comissão criada por Sua Excelência, o Presidente da República. A presença do Santo Padre será, certamente, um momento de profunda elevação espiritual e de fé. Preparemos os nossos corpos e as nossas almas para recebermos Sua Santidade Leão XIV com os espíritos limpos para libertarmos palavras verdadeiras capazes de restaurar a esperança. Viva Angola, viva a reconciliação nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado.